Bem-vindos ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Escreva para ilustrandas@gmail.com e envie-nos suas dúvidas que nós responderemos o mais rápido possível. Espaços vetoriais são conjuntos cujos elementos são chamados de vetores, nos quais definimos duas operações internas, ou seja, duas operações que respeitam a propriedade do fechamento, que são a soma e a multiplicação por um escalar. Dados U e V pertencentes ao espaço vetorial E e alfa pertencente aos reais, nós podemos afirmar que U mais V pertence ao espaço vetorial e o resultado, o produto do escalar alfa pelo vetor U também pertence ao espaço vetorial. Essas duas operações, ou seja, a de soma entre dois vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor, vão respeitar um conjunto de axiomas que será visto a seguir para que o espaço vetorial E seja realmente um espaço vetorial. Porque, dependendo da forma como essas operações são definidas, o mesmo conjunto pode formar ou não um espaço vetorial. Tudo depende de como essas operações são definidas, se elas respeitarão ou não os axiomas. Bom, para a gente estudar os axiomas, vamos definir que são dados U, V e W pertencentes ao espaço vetorial e alfa e beta pertencentes aos reais. O primeiro axioma é o da comutatividade, muito simples. U mais V tem que ser igual a V mais U, simples. O segundo axioma é o da associatividade, que também não tem muito mistério. O resultado de U mais V somado com W tem que ser igual a U somado com o resultado V mais W. E a associatividade também tem que ser válida para o produto por um escalar. Ou seja, o produto alfa-beta multiplicado por U tem que ser igual a alfa multiplicado pelo produto beta-U. Além disso, temos o terceiro axioma, que é o axioma da existência do vetor nulo. Tem que existir um zero pertencente ao espaço vetorial E, tal que U mais zero seja igual a zero mais U, que seja igual a U, para todo U pertencente ao espaço vetorial. A ideia de vetor nulo é a mesma ideia de elemento neutro para uma determinada operação. Então, dentro do estudo da álgebra linear dos espaços vetoriais, o vetor nulo teria o papel do zero dentro do corpo dos reais, em relação à operação de adição. Ou seja, somar o vetor nulo, zero, com qualquer outro vetor tem que dar esse outro vetor. Ele não altera o resultado final, né, que é a soma. Então, U mais zero é igual a zero mais U, que é U. Isso para qualquer U pertencente ao espaço vetorial. Tem que existir um elemento neutro, ou seja, um vetor nulo dentro de um espaço vetorial. Tá? Caso esse elemento não seja definido, caso esse elemento não possa ser encontrado, o conjunto em questão não é um espaço vetorial. No nosso quarto slide, nós temos a continuação dos axiomas de espaços vetoriais. O quarto axioma é o inverso aditivo, é a existência do inverso aditivo. Tem que existir um vetor x pertencente ao espaço vetorial, tal que U mais x seja igual a zero, que é o elemento neutro, o vetor nulo visto no slide anterior, para qualquer U pertencente ao espaço vetorial. Lembrando que não só aqui, mas em espaços vetoriais, como também em outras estruturas algébricas, o axioma do inverso aditivo está intimamente relacionado ao axioma do vetor nulo, porque quando nós enunciamos a existência do vetor nulo, implicitamente ou automaticamente aparece o axioma do inverso aditivo, ou seja, temos que garantir a existência de um elemento tal que
a soma desse elemento com aquele que o originou seja igual ao elemento neutro, o vetor nulo que foi estabelecido antes. Aqui nós vamos chamar o vetor inverso aditivo x de menos u, por uma questão de notação mais amigável. Então, dessa forma, a gente pode escrever u mais menos u, que era o nosso vetor x, igual a zero. Então, assim, dado um vetor u, nós temos um vetor menos u, que é o inverso aditivo, de tal forma que a soma deles nos dá o vetor nulo, o elemento neutro. O quinto axioma é o axioma da distributividade, que diz: a soma de dois escalares, alfa e beta, multiplicado por um vetor u, tem que ser igual a alfa u mais beta u. É a aplicação da propriedade distributiva, que já é velha, conhecida, né, dos ensinos médio e fundamental. Aqui nós estamos estabelecendo um axioma como uma regra, ou seja, se as operações de soma e de produto por um escalar não respeitarem a distributividade, o nosso pretenso espaço vetorial ficaria desqualificado como tal. E para a operação de produto por um escalar, com apenas um escalar, nós temos alfa multiplicado pela soma uv, né, a soma u mais v, tem que ser igual a alfa u mais alfa v. De novo, aquela distributiva que a gente já conhece. E o sexto axioma, também de extrema importância, é a multiplicação pelo escalar 1. A ideia aqui é representar também, quer dizer, garantir também a existência do elemento neutro para o produto por um escalar. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a multiplicação por 1 define exatamente esse 1 como o escalar elemento neutro da operação multiplicação por escalar. Por quê? 1, que é um escalar, multiplicado pelo vetor u, tem que dar o próprio vetor u, ou seja, não altera o resultado. A operação não altera o resultado original, que era u. 1 vezes 1 igual a u. Então, é o elemento neutro da multiplicação por um escalar. Tem que existir esse elemento 1 dentro do nosso espaço vetorial para que ele realmente seja um espaço vetorial. Agora a gente eleva um pouquinho mais o nosso nível de abstração para fazer uma associação de espaços vetoriais com corpos. Então, nesse nível de abstração, a gente pode dizer que, se K é um subconjunto dos complexos, dizemos que um espaço vetorial E sobre o corpo K é um conjunto cujos elementos somados estão em E, ou seja, a soma de dois elementos de E tem que estar em E. Bom, isso já tinha sido enunciado alguns slides atrás em relação ao fechamento, né? A operação de soma tem que ser uma operação fechada. E aqui o interessante, agora a próxima propriedade, é a multiplicação de um escalar que está no corpo com um vetor u do nosso espaço vetorial. Então, o produto desse elemento do corpo, que é o escalar, por um elemento do nosso espaço vetorial E, tem que estar em E. Dessa forma, a gente vai poder dizer que nós temos um espaço vetorial E construído sobre um corpo K. Tá? Repetindo o que eu disse antes, um elemento de K, do corpo, multiplicado por E, algum elemento de E do espaço vetorial, tem que resultar num elemento de E e não um elemento de K. Para trazer agora tudo que a gente viu nos slides anteriores para um nível um pouquinho menos abstrato, se é que podemos dizer assim, nós vamos dar um exemplo. Um exemplo mais comum, o primeiro exemplo que a gente vê quando estuda espaços vetoriais, é o R2, que é o produto cartesiano dos reais com ele mesmo. Ou seja, R2 é igual ao par ordenado XY, tal que x pertence aos reais e y pertence aos reais. Dessa forma, seja u e v pertencentes a R2, de forma que nós podemos escrever o vetor u como o par ordenado x1, x2, e o vetor v, o par ordenado y1 e y2. Lembrando que x1, x2, y1 e y2 todos pertencem aos reais. A operação de soma
nesse espaço vetorial, U mais V vai ser definido da seguinte forma. x1 mais y1 vai formar a primeira componente da soma e x2 mais y2 vai formar a segunda componente da soma. E a gente, como já conhece o corpo dos reais, a gente sabe que x1 e y1, ambos reais, somados, esse resultado também pertence aos reais, né? A soma x1 mais y1 é um número real. A soma x2 mais y2, analogamente, também é um número real. Dessa forma, U mais V vai ser um par ordenado de valores reais. Logo, a gente pode dizer que U mais V pertence a R2, porque ambas as componentes, x1 mais y1 e x2 mais y2, pertencem aos reais. Então, se nós temos um par ordenado de dois números reais, nós temos um elemento que pertence a R2. Então, até agora, o nosso espaço vetorial R2, tal qual está sendo definida aqui a operação de soma, está obedecendo os axiomas direitinho. Então, o R2 até agora para a gente é um espaço vetorial. Vamos verificar agora o que acontece com a operação multiplicação por um escalar. Dado um alfa pertencente aos reais, alfa U é igual a alfa que multiplica x1, x2. Essa operação no R2 de produto de um escalar pelo vetor U está sendo definida aqui da seguinte forma. Alfa U é igual a alfa x1 e, na segunda componente, alfa x2. Como alfa x1, né, um número real multiplicado por outro número real, pertence ao conjunto dos reais, ou seja, também é um número real, e alfa vezes x2 também é um número real, ou seja, pertence ao conjunto dos reais, nós temos que alfa vezes U é formado por um par ordenado de números reais. Logo, alfa vezes U pertence a R2. Então, a gente pode mostrar que R2 é um espaço vetorial sobre o corpo R. Essa ideia de espaço vetorial ser construído sobre um corpo é muito importante. E aqui nós estamos mostrando isso, que o R2 é um espaço vetorial construído sobre o corpo R. Bom, é claro que aqui a gente não verificou os outros 6 axiomas que foram definidos nos slides 3 e 4. Fica como exercício para cada um de vocês verificar os axiomas da comutatividade, associatividade, vetor nulo, inverso aditivo, distributividade e multiplicação por 1. Bom, a dica aqui é simples. Uma vez que nós sabemos que esses axiomas que eu acabei de falar, eles são respeitados dentro do corpo dos reais, fica fácil provar que esses axiomas serão respeitados para essas operações de soma e de multiplicação por um escalar, tal qual foram definidas aqui nos slides 6 e 7. Ou seja, o ponto de partida para a gente provar que o R2 é um espaço vetorial sobre o corpo R, onde as operações de soma de dois vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor realmente vão respeitar todos os axiomas de forma que esse R2 com essas operações seja um espaço vetorial, é praticamente imediato. É uma aplicação de já sabermos que esses axiomas estão presentes no corpo dos reais. Será que é fácil perceber que o R3, definido como produto cartesiano de R com um R2 que já é nosso conhecido, é um espaço vetorial sobre R? Fica a pergunta. Gostaria que todo mundo analisasse e verificasse se é verdade ou não. Aqui vai uma dica que a demonstração pode ser feita de forma indutiva. E generalizando, nós podemos dizer que o Rn, onde n é um número natural, é um espaço vetorial sobre R. E nesse caso nós dizemos que o espaço vetorial Rn tem a dimensão n. Ou seja, o R3 é um espaço vetorial de 3 dimensões sobre o corpo R. O R2 é um espaço vetorial de dimensão 2 sobre o corpo R. O R20 é um espaço vetorial de dimensão 20
sobre o corpo R, e assim por diante. Vamos ver aqui as operações de soma e de multiplicação por um escalar dentro do Rn, como se comportariam. Sendo U e V ambos pertencentes ao Rn, nós vamos representar o U como sendo uma n-tupla x1, x2 até xn, e V também uma n-tupla y1, y2 até yn, e um alfa pertencente aos reais, ou seja, um escalar. Nós vamos definir as operações da seguinte forma. A multiplicação por um escalar, αu, é igual a alfa x1, primeira componente, alfa x2, a segunda componente, alfa x3, a terceira componente, e assim por diante, até o alfa xn, a enésima componente. A gente sabe que alfa x1 é R$1, alfa x2 é R$1, alfa x3 é R$1, e assim por diante, até que alfa xn também é um número real. Então, a operação tal qual foi definida aqui, também vai produzir uma n-tupla de números reais. Logo, alfa U pertence a Rn. U mais V, x1 mais y1, primeira componente, x2 mais y2 é a segunda componente, e assim por diante, até xn mais yn como a enésima componente. Nós podemos perceber que essas n somas, x1, y1, x2, y2, reticências até xn, yn, todas elas são números reais. Logo, U mais V também é uma n-tupla de números reais. Logo, U mais V pertence ao Rn. Quem seria o inverso aditivo no caso do Rn? Se o nosso vetor em questão é U, nós já sabemos que o inverso aditivo nós vamos representar como menos U. E vamos definir aqui o menos U como sendo menos x1, menos x2, menos x3, e assim por diante até menos xn. Ou seja, aqui é uma extensão do conceito de inverso aditivo do corpo dos reais, né? Nós já sabemos que no corpo dos reais, todo número tem um inverso aditivo, tal que a soma deles obtém o elemento neutro, que nós chamamos de zero. Então, dessa forma aqui, no caso da n-tupla que forma o vetor U, basta trocar cada componente de U, x1, x2, xn, pelos seus inversos aditivos, respectivamente, menos x1, menos x2, menos x3, até menos xn. Vamos ver se isso dá certo. U mais menos U é igual a x1 mais menos x1, x2 mais menos x2, e assim sucessivamente até xn mais menos xn. Aplicando o que já se conhece lá do corpo dos reais, a gente sabe que todas essas somas são iguais a zero. E uma n-tupla toda de zeros é o vetor nulo. Por quê? Qualquer que seja o vetor V ou W, não importa, pertencente ao nosso espaço vetorial Rn, somado com esse vetor nulo, vai obter de volta o vetor original. Logo, ele é o elemento neutro da soma de vetores, que nós chamamos de vetor nulo. A representação agora dos nossos vetores, do nosso espaço vetorial e, consequentemente, dos seus elementos, os vetores, por uma questão de conveniência, eles podem ser representados, né, no caso do R2, especificamente, no bom e velho plano cartesiano, lá da geometria analítica, onde cada vetor U pertencente ao R2 é representado como uma flecha que tem origem no ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, e aponta em x1, x2, ou seja, o ponto que coincide exatamente suas coordenadas com as coordenadas do vetor U. Então, no nosso slide seguinte, nós temos aqui um exemplo. Se o vetor U é igual a 2, 4, ele vai ser representado no nosso plano cartesiano como uma flecha que segue da origem 0, 0 até o ponto do plano cartesiano 2, 4. Essa é só uma representação gráfica, uma possível representação, uma das, para um vetor no R2.
Na maioria dos casos, é a representação mais conveniente por um vetor no R2, representado no plano cartesiano. Óbvio, há outras representações, como nós veremos em videoaulas posteriores, principalmente quando falarmos de bases, mudanças de base, nós vamos ver que existem infinitas formas de se representar um determinado vetor no R2. Mas a mais simples aqui é representar no plano cartesiano, que é aquele onde os eixos x e y, ou melhor, os eixos abscissa e ordenada, são eixos perpendiculares. Tá? E aqui está representado o nosso vetor 2, 4, como exemplo. Bom, já que nós já sabemos representar um vetor do R2 graficamente, como seria a representação de uma soma de dois vetores? Ou seja, como a gente representaria U mais V? Simples. É só a gente entender como é feita a soma desses dois vetores e depois representar o resultado. O exemplo que nós temos aqui, vetor U, componentes 1, 3. Então ele está marcado aqui, está desenhado como uma flecha que vai da origem até o ponto 1, 3 do plano cartesiano. O vetor V, de componentes 2, 1, está representado aqui como uma flecha que vai da origem até o ponto de coordenadas 2, 1 do plano cartesiano. Se nós fizermos a soma sem olhar a representação gráfica, nós concluímos que U mais V é igual. Primeira componente é a primeira componente de U mais a primeira componente de V, 3. Segunda componente é igual a segunda componente de U mais a segunda componente de V, 3 mais 1, 4. E vamos chamar esse vetor de W, é a soma de U mais V. Representando W no nosso plano cartesiano, vai ser uma flecha que tem origem no ponto 0, 0 e destino, a ponta, no ponto de coordenadas 3, 4. Se a gente olhar com bastante carinho para essa representação, a gente vai ver que essa soma de vetores representada graficamente, ela também pode ser obtida pela chamada regra do paralelogramo. Repare que nós podemos pegar o vetor U e fazermos uma translação dele, de modo que o vetor U, mantendo a sua direção, seja colocado, a sua origem, na extremidade do vetor V. A extremidade do vetor U vai coincidir com a extremidade do vetor W, de modo que o vetor W vai ter origem junto com a origem do vetor V e extremidade junto com a extremidade do vetor U, que é conhecida como regra do paralelogramo, que graficamente está coincidindo aqui com os resultados que nós obtivemos a partir da definição que fizemos antes com a operação de soma de dois vetores e com a representação gráfica de cada um deles. Bom, e por fim, para essa aula número 1, introdutória sobre espaços vetoriais, como representar a multiplicação por escalar na nossa representação aqui no plano cartesiano. Nós temos o vetor U de componentes 1 e 2. Temos um alfa, um escalar, igual a 2. Pela operação tal qual foi definida, alfa U vai ser igual a 2 vezes 1, 2, e a segunda componente, 2 vezes 2, 4. É alfa 1 e a segunda componente, alfa 2. Como alfa vale 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Se nós olharmos agora para a representação do plano cartesiano, nós temos o vetor U com origem no ponto 0, 0 e extremidade no ponto 1, 2. E o vetor alfa U, ou seja, o vetor duas vezes U, tem a origem em 0, 0 e a extremidade em 2, 4. Não é coincidência o fato de que esses dois vetores, o U e o alfa U, estão em cima de uma mesma linha reta. Nessa representação, com a operação multiplicação por um escalar, do jeito que a gente definiu, o resultado sempre vai ser um vetor colinear ao vetor
original, no nosso caso aqui o vetor u. A multiplicação de um escalar por u só vai ter como efeito na representação gráfica, o seu resultado, como um vetor mais esticado ou um vetor menor, ou no sentido contrário, se o escalar for um negativo. Nós vamos ver exemplos assim mais para frente, mas sempre a operação de multiplicação por um escalar vai resultar num vetor que está na mesma linha reta que o vetor original u, ou seja, u e αu sempre serão colineares. Essa é uma nomenclatura importante de ser definida nesse momento. Tá? E além disso, nós podemos dizer o seguinte: se o nosso vetor u foi multiplicado pelo escalar alfa, nós vamos ter um vetor αu que é alfa vezes maior do que u. No nosso caso aqui o dobro, porque alfa valia 2. Se nós fizéssemos a multiplicação 3 vezes o vetor 1, 2, nós teríamos um vetor com comprimento 3 vezes maior que o vetor original u. Tá? Essa é uma regra bem simples de ver e de compreender. O único detalhe aqui é que se o alfa for negativo, se o nosso escalar for negativo, além de mudar o tamanho, como nós mudamos aqui, temos um vetor com o dobro do tamanho, nós também teremos um vetor com a mesma direção, porém em sentido oposto. Repito, a gente vai ver exemplos assim mais para frente. Por enquanto aqui a gente fecha a primeira videoaula, que é uma aula apenas introdutória sobre espaços vetoriais, que são conjuntos cujos elementos são vetores, e aqui nós vimos a representação de vetores dos espaços do espaço vetorial R2, mas nós também falamos do espaço vetorial R3 e generalizamos o conceito para o espaço vetorial Rn. Bom, geometricamente, também dá para representar o R3. Ao invés de representar num plano, vai ser representado num espaço com 3 coordenadas, x, y e z. Mas do R4 em diante, essa representação, vamos dizer assim, ou ela não existe ou ela não é tão trivial assim. Tá? No nosso caso, eu prefiro dizer que ela não seria tão trivial, porque conceitos mais avançados de estruturas algébricas podem criar representações para esses vetores de outras formas. Então seria muito forte afirmarmos que não existe representação. As representações podem existir, mas da forma que nós estamos acostumados a compreender os espaços aqui, que na verdade são espaços euclidianos, o R2 e o R3 têm representação imediata, geométrica. Os espaços vetoriais de R4 em diante não terão uma representação assim tão exata. Ok? Terminamos aqui a nossa primeira videoaula e até a próxima, onde nós veremos mais exemplos, mais exercícios sobre o que vimos aqui e vamos introduzir o conceito de subespaço vetorial. Até lá e um abraço.